Graça e paz do Senhor Jesus. A palavra compartilhada está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há muito que se abordar nesse versículo, mas vou falar sobre igreja. Não nós, sabemos, somos a igreja de Cristo, templo do Espírito Santo, e que habita em nós. Somos a igreja espiritual, mas falo sobre a igreja física, pois é importante para nós, igreja espiritual. O significado da igreja, no grego, é chamados para fora do mundo e dentro do santuário de Deus. É uma convocação, uma assembleia. Ela é viva com a palavra e o corpo de Cristo, nós, com Cristo como cabeça. Sempre foi o desejo de Deus para reunir todos os seus filhos. Deus instituiu a igreja desde Moisés, quando quis viver entre o povo, recém-libertado da opressão do Egito. Nisso, renovou a aliança com o povo. E Davi, depois que ele se restabeleceu na cidade de Jerusalém, ele quis construir uma casa para Deus. Mas quem fez isso foi Salomão, amando do próprio Deus. Deus fala mais uma vez que queria habitar no nosso meio. Em 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 9, versículo 3, olha que coisa linda que Deus fala para Salomão após ele terminar o templo. Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Não é lindo, amados? Quando se faz uma casa para Deus, para que nós a frequentemos, Ele santifica a casa, coloca ali o seu nome, os seus olhos e o seu coração. Jesus, quando nasceu, ele foi levado ao templo para ser consagrado. Aos 12 anos, foi apresentado para fazer parte da congregação. Era o costume da época. Após o batismo com João Batista e a tentação no deserto, com os seus discípulos, foi várias vezes ao templo. Jesus sempre se reuniu com os discípulos ou com o povo para fortificá-los nos ensinamentos e no testemunho de seus milagres. Precisa de união para o avivamento. Quando Jesus subiu aos céus, lhes deu ordem para que ficassem à espera da promessa, o Consolador. Separados cada um em sua casa? Não, mas sim em Jerusalém, e estavam no templo louvando a Deus. E de 500 pessoas que viram Jesus se ascender ao céu e recebeu orientações, somente 120 estavam em união orando, perseverando, adorando, até o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo, a promessa de Deus outorgada, conferida, concordada por Jesus. De início, esse derramar, esse resplendor do Espírito foi dado aos 120 que perseveraram. E essa chama do Espírito foi se espalhando em reuniões feitas em casas, onde tornou-se pequena e foram feitos templos, igreja, casa de Deus, para reunir os seus filhos. E assim reavivar o Espírito Santo em nós, pela palavra, testemunhos, o braseiro que nos mantém acesos. Quem não conhece, o Salmo 133, que diz: ó, como é bom e agradável viver unidos, os irmãos,
Ou o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O templo do Senhor é a união dos irmãos e é tão importante para Deus que o anticristo reconstruirá o terceiro templo na época da tribulação no exato lugar do primeiro e se assentará no trono de Deus, se fazendo Deus, blasfemando. Então, amados, não vamos abrir mão dessa união enquanto podemos. União que tanto nos fortalece e tanto agrada ao Senhor nosso Deus. Fiquem com a paz do Senhor.